Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo Gonciorowski, professor do Departamento de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Gama Filho. Hoje vamos fazer a nossa terceira videoaula do curso de Sistemas de Controle 1. Eu quero aproveitar para convidá-los a fazerem o meu curso de MATLAB, uma ferramenta computacional que vai ajudar muito no entendimento e na compreensão da matéria de controle, possibilitando soluções de problemas mais avançados e até mesmo simulações de sistemas de controle. Entre no meu site, fiquem atentos a novas turmas. Caso não existam turmas ainda na sua cidade, deixe a mensagem no meu blog, farei o possível para atendê-los. Bom, nas aulas anteriores, nós já falamos sobre os aspectos introdutórios do sistema de controle, nós citamos alguns exemplos de sistemas de controle, falamos sobre as principais características, como eles são formados e como modelamos matematicamente um sistema para podermos depois analisarmos ele quanto à sua resposta transitória e o seu regime estacionário. Na segunda videoaula, falamos das transformadas de Laplace, o porquê de usá-las, fizemos alguns exemplos de cálculo de transformadas de funções simples, vimos ainda a regra de expansão em frações parciais e também soluções de equações diferenciais. Por que isso? Porque agora já temos uma base conceitual e uma base matemática para conseguirmos entender a representação gráfica de um sistema de controle, que vai nos propiciar analisar, projetar e melhorar esses sistemas. Hoje, nós vamos falar das funções de transferência e dos diagramas de blocos. Conforme visto em aulas anteriores, os sistemas físicos eles têm suas dinâmicas modeladas matematicamente em termos de suas equações diferenciais. E a partir dessas equações diferenciais, podemos representar os sistemas em termos de suas funções de transferência ou, alternativamente, em termos do espaço de estados. A função de transferência surge como uma forma de representação em termos de entrada e saída e será o objeto de estudo do controle clássico visto neste curso. A representação de espaço de estados é normalmente utilizada para as análises de controle moderno e controle ótimo e não serão aplicadas nesse curso. Vamos utilizar novamente aqui agora o sistema de controle da antena do livro Norman Nise, visto na primeira videoaula. Vamos lembrar que, conforme falei, um sistema mais complexo ele deve ser decomposto em subsistemas mais simples. E cada um desses subsistemas mais simples deve ter as equações diferenciais de entrada e saída do domínio do tempo transformados para o domínio dos números complexos. E isso nós faremos com o uso da transformada de Laplace. Vamos pegar, por exemplo, aqui o sistema do motor da antena. Na entrada do motor, teremos uma força eletromotriz de entrada, que vai ser responsável pela circulação de corrente na armadura do motor, fazendo-o girar. Como saída, nós vamos ter a posição angular do eixo do motor. Vamos representar esse subsistema como um bloco. A equação que aparece dentro do bloco é o resultado da razão da transformada de Laplace da saída pela transformada de Laplace da entrada deste bloco. Fazendo isso para todos os demais subsistemas que compõem o sistema de posicionamento da antena, nós teremos o que nós chamamos de diagrama de blocos. Veremos na aula de hoje que esse diagrama de blocos ele pode ser reduzido a um único bloco, que é a função de transferência resultante, e será conhecido como função de transferência de malha fechada. Essa função caracterizará completamente o sistema de posicionamento da antena. Então, note que interessante, a análise de controle do posicionamento da antena agora vai ser reduzido à análise dessa única função de transferência. Bom, vamos então definir função de transferência. Função de transferência é definida como a relação da transformada de Laplace da saída pela transformada de Laplace da entrada de um dado sistema, sob a hipótese de que todas as condições iniciais são nulas. Seja um sistema em que as equações diferenciais do sinal de saída e do sinal de entrada se relacionam da seguinte forma. Eu tenho aqui, então, a equação diferencial do sinal de saída e a equação diferencial do sinal de entrada. Quando eu aplico Laplace em todos esses termos, já dá para a gente perceber com o conhecimento que temos que aqui eu vou ter vários y grandes de S, aqui eu vou ter vários x grandes de S, ou seja, que vão nascer em função da transformada de Laplace das derivadas de cada um desses termos. E aí o que acontece? Vou colocar aqui desse lado y grande de S em evidência, vou colocar desse lado x grande de S em evidência e vou poder trabalhar matematicamente essa expressão, essa igualdade, de forma a encontrar então a função de transferência, que vai ser a transformada de Laplace da saída sobre a transformada de Laplace da entrada. Para deixar isso mais claro, e vamos exemplificar, fazer um exercício,
Vamos lembrar lá daquele nosso filtro passa-baixo da aula anterior, que nós modelamos ele matematicamente? Bom, a gente vai lembrar que o filtro passa-baixo, então, ele é um circuito bem simples, composto de um resistor e de um capacitor, e que a equação diferencial que regia esse sistema, esse filtro passa-baixo, é exatamente assim: a tensão de entrada de T menos capacitância vezes a resistência vezes a derivada no capacitor, menos a tensão no capacitor. Bom, se eu trocar aqui, como a gente pode ver, né, a tensão no capacitor é Vout. Como eu quero relacionar saída com entrada, eu vou trocar a tensão no capacitor por Vout. Bom, a expressão vai ficar desse jeito. Agora, se eu aplico Laplace em cada um desses termos, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui a transformada de Laplace de Vin, transformada de Laplace da derivada de Vout e transformada de Laplace de Vout. Como a gente já sabe, essa expressão vai ficar desse jeito. Note agora que se eu coloco Vin de um lado e Vout do outro, eu encontro exatamente aqui as transformadas de Laplace da expressão de entrada e as transformadas de Laplace da expressão de saída. Aí, no caso da expressão de entrada, não chega a ser uma equação diferencial, então, na verdade, ela ficou só a função aqui de um número complexo, Vin, né, a transformada de Laplace de Vin de T. Desse lado, Vout de S, ele pode ser posto em evidência. Então, o que nós vamos fazer? Colocamos ele em evidência. E agora, quando eu arrumar essa expressão, eu tenho como colocar, então, a transformada de Laplace da saída sobre a transformada de Laplace da entrada. O que vai resultar, se a gente trabalhar essa expressão, em uma função de transferência que vai ser 1 sobre RCS mais 1. Então, o que é esse valor? Esse valor é a função de transferência do meu filtro. Se eu representar aqui meu filtro por um bloco, na verdade, o que vai dentro desse bloco é exatamente a função de transferência que a gente encontrou. Ou seja, essa função de transferência, ela registra matematicamente a transformação que esse bloco faz sobre essa variável de entrada, né, dando como resultado essa variável de saída. Tudo isso no domínio dos números complexos. Se a gente quisesse essa resposta no domínio do tempo, a gente teria que aplicar depois na resposta, aqui, a transformada inversa de Laplace. Bom, então para fixar esse conhecimento, vamos calcular aqui a função de transferência desse sistema massa-mola, cuja equação diferencial que rege o sistema está aqui embaixo. A primeira coisa que nós temos que fazer, então, é aplicar a transformada de Laplace em cada termo dessa equação diferencial. Então, a gente aplicou aqui, né? Vamos limpar, vamos subir aqui essa expressão. E a gente sabe já calcular a transformada de Laplace de derivadas. Então, da derivada segunda vai dar essa expressãozinha aqui, maior. Da derivada primeira vai dar essa outra expressão. Transformada de Laplace aqui da função vai dar x de s. Dessa outra função de entrada vai dar f de s. Como a gente sabe que para cálculo de funções de transferência a gente tem que considerar as condições iniciais nulas, então isso... x de 0 é igual a 0, derivada primeira de x de 0 também é igual a 0. Então, a gente vai descartar, essa expressão vai se reduzir a isso aqui. Nota que desse lado, como já era esperado, eu fiquei com x grande de s nesses termos. Eu posso colocar esse x grande de s aqui em evidência, né? E para me calcular a transformada ou a função de transferência, o que eu preciso? Eu preciso, na verdade, da transformada de Laplace da saída sobre a transformada de Laplace da entrada. Então, eu vou colocar esse f de s aqui para baixo. E esse restante aqui, essa expressão resultante aqui, eu vou colocar para o outro lado. Vai ficar desse jeito. Então, está aqui, transformada de Laplace da saída sobre transformada de Laplace da entrada. Que vai resultar nisso aqui, né? 1 sobre ms ao quadrado mais fvs mais k, que na verdade é uma função de transferência de segunda ordem, porque na verdade o denominador aqui eu tenho um polinômio de segunda ordem. Então, a gente diz que essa equação, essa função de transferência, é uma função de transferência de segunda ordem. Então, aqui eu tinha o meu processo, tinha a equação diferencial que regia o meu processo, a equação diferencial de saída, a função de entrada, e quando eu apliquei Laplace, então, eu cheguei na função de transferência, né? Apliquei Laplace em toda a expressão, fiz uns ajustes algébricos e cheguei aqui na expressão da função de transferência desse subsistema ou desse sistemazinho massa-mola. Esse sistemazinho massa-mola, então, representado no diagrama de blocos, ele vai ser esse bloquinho com a função de transferência dentro, ou seja, essa função de transferência é justamente o registro matemático da mudança, né, que vai ocorrer nessa entrada. Assim como quando eu entro com uma força aqui, f de s, no domínio dos números complexos, eu vou ter essa modificação, vou multiplicar por a função de transferência e vou ter um resultado x de s no domínio dos números complexos. Se eu quiser, então, calcular a resposta x de t no domínio do tempo, eu aplico a transformada inversa de Laplace nesse x de s. E é assim que funciona, pessoal. Vamos então analisar agora os diagramas de blocos. O diagrama de blocos,
de um sistema é uma representação gráfica das funções desempenhadas por cada subsistema e do fluxo de sinal entre eles. O diagrama de blocos descreve o interrelacionamento que há entre os subsistemas que compõem um sistema maior. Foi o que a gente viu até agora. Ao contrário de uma representação matemática abstrata, o diagrama de blocos tem a vantagem de indicar realisticamente o fluxo de sinal, né? Que é representado por essas setinhas aqui que a gente pode ver nesse diagrama de blocos. Trata-se de um método potente para análise de sistemas. Nesse diagrama de blocos, por exemplo, mostra os componentes mais importantes e essenciais de um processo a ser controlado. Temos um bloco que representa a planta, outro que representa o controlador e transdutores de entrada e de saída para fazer a conversão da unidade de medida apropriada para que um sinal de erro, que é a diferença entre o sinal de saída e o sinal de entrada, possa ser calculado. Note ainda que as funções envolvidas no diagrama de blocos são sempre uma função de S, ou seja, são funções de transferência no domínio dos números complexos. Por essa razão, podemos simplesmente obter a saída de cada bloco multiplicando a entrada pela função de transferência do bloco. Isso só é possível porque nós estamos trabalhando com funções de transferência no domínio dos números complexos. Vamos conhecer então os elementos básicos de um diagrama de blocos. Os elementos básicos são o ponto de soma, o bloco propriamente dito e um ponto de derivação. O ponto de soma, ele soma ou subtrai os fluxos que chegam nele. Como resultado aqui, o fluxo de saída é o resultado dessa soma ou dessa subtração. Se será soma ou subtração, o que vai dizer vai ser esses sinaizinhos que deverão ser informados aqui nas entradas do ponto de soma. O ponto de derivação, ele deriva fluxos. Então, eu tenho, na verdade, uma bifurcação de fluxos aqui num ponto de derivação. São elementos importantes, porque agora nós vamos analisar como reduzir diagramas de blocos. Então, se eu tenho blocos em série, ou seja, 1, 2 ou mais blocos dispostos em série, eles podem ser reduzidos a um único bloco e a função de transferência resultante vai ser a multiplicação das funções de transferência de cada bloco. Então, essa é a regra para blocos em série. Se eu tenho 2 ou mais blocos em paralelos, colocados em paralelo, primeiro que vai haver sempre um ponto de soma para informar o sinal da informação proveniente de cada um desses blocos. Neste caso, devemos simplesmente somar ou subtrair os blocos de acordo com os sinais informados no ponto de soma. Nesse nosso caso aqui, vai ficar G1, porque é positivo, né? Mais G2, porque está informando que o fluxo também que vem daqui é positivo, menos G3, porque o fluxo que vem daqui do G3 é um fluxo negativo. Bom, agora vamos analisar no caso da realimentação. No caso da realimentação, nós vamos escolher esta figura aqui, né? Nós vamos ver que temos aqui os blocos G2 e G3 que estão em série, assim como os blocos H1 e H2 aqui também estão em série. Então, a primeira coisa a se fazer aqui é reduzir esses blocos, né? Conforme explicado anteriormente, como eles estão em série, a gente vai reduzi-los simplesmente fazendo a multiplicação dessas funções de transferência. Considerando que a multiplicação de G2 por G3 dá uma função genérica aqui, G de S, e considerando que a multiplicação de H1 por H2 vai me dar também uma função genérica aqui, HS, eu vou ficar com um bloco reduzido dessa forma. Daqui para frente eu tenho um ramo de realimentação. Vamos subir esse esquema aqui e fazer a seguinte análise. Podemos observar que o fluxo que resulta de C de S é igual à multiplicação do erro, que é a entrada ali no bloco G de S, vezes a função de transferência de G de S. Assim como o fluxo que vem aqui de C de S, ó, ele vai entrar em HS, né? Logo, considerando que esse fluxo vai em direção ao ponto de soma, vamos chamar o fluxo que entra nesse ponto de soma de B de S. Então, vamos fazer o seguinte, calcular BS. BS vai ser quem? BS vai ser a multiplicação de HS com C de S. É claro que aquele fluxo de erro ali, E de S, ele vai ser a soma ou a subtração de R de S, né, com BS. Vamos considerar que esse sinal de realimentação fosse negativo. Então, eu teria R de S menos B de S. Coloquei aqui embaixo. Com essas três equações, a gente pode trabalhar e encontrar a função de transferência resultante dessa malha de realimentação. A gente vai ver que a função de transferência ela é usada, é uma formulazinha já padrão, utilizada sempre que a gente tem uma realimentação. O que eu estou mostrando para vocês é como eu chego nessa formulazinha, porque dependendo desses sinais aqui, essa formulazinha pode mudar. E aí o que acontece? Eu explicando para vocês como que eu chego nessa fórmula através dessas três expressões que foram tiradas de forma bem óbvia
dessa malha de realimentação, vocês não terão dificuldades caso esses sinais aqui sejam alterados por qualquer circunstância. Bom, E de S é igual a RS menos BS. Né? Chegamos à conclusão que nós vamos estar adotando aqui um sinal de menos aqui. Depois a gente vai ver como é que ficaria isso para o sinal de mais. Nós vamos adotar inicialmente o sinal de menos. Bom, vou substituir então esse E de S nessa expressão. Vai ficar desse jeito. Né? Quando eu substituo E de S por RBS menos S, vou ter RBS menos BS vezes G de S. Agora, o que acontece? BS, a gente já tinha visto que vai ser igual a CS vezes H de S. Então, eu vou substituir agora BS nessa expressão. Vai ficar desse jeito. Multiplicando ali o G de S e colocando ele para dentro aqui do colchete, multiplicando por R de S, multiplicando por CS H de S, eu encontro essa expressão. Eu colocando C de S e essa expressão aqui que tem C de S para esse lado, eu vou ter C de S mais C de S vezes G de S vezes H de S igual a R de S e G de S, que foi o que sobrou desse outro lado da igualdade. Colocando C de S em evidência, vou ficar desse jeito. Coloco C de S em evidência, né? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar G de S, H de S, igual a R de S e G de S. O que eu quero, na verdade, o que eu quero é a função de transferência que rege essa realimentação, ou seja, eu quero a saída sobre a entrada. Então, eu quero CS sobre R de S. Aqui eu tenho CS e aqui eu tenho R de S. Eu vou passar R de S para esse lado, né? E aí, para ficar com C de S sobre R de S isolado, eu vou passar essa expressão aqui, 1 mais G de S, H de S, para o denominador desse outro lado da igualdade, ficando desse jeito. Então, essa expressão é a expressão da função de transferência de uma malha de realimentação, onde eu tenho um bloco aqui e um bloco de realimentação. Bom, então a gente já sabe que agora, que quando eu tiver uma malha de realimentação como essa, eu consigo reduzir essa malha de realimentação a um bloco, onde eu, dentro desse bloco, o valor resultante vai ser G de S sobre 1 mais ou menos de G de S, H de S. Esse valor será mais quando a realimentação for negativa. E esse valor será menos quando essa realimentação for positiva. Então, esse sinal de mais ou de menos aqui, ele é definido por essa malha de realimentação aqui. O sinal que chega aqui, se a retroação é negativa ou a realimentação é negativa, o sinal será mais. Se a retroação ou a realimentação for positiva, o sinal será de menos. É importante esclarecer ainda que o valor de G de S vezes o valor de H de S representa a função de transferência de malha aberta, enquanto que o valor de G de S sobre 1 mais ou menos G de S, H de S é a nossa função de transferência de malha fechada. Bom, pessoal, para reforçar esses conhecimentos, então, vamos pegar esse diagrama de blocos aqui bem mais extenso e vamos reduzir esse diagrama de blocos a um único bloco. Bom, a gente pode analisar, verificar que de cara aqui eu vejo dois blocos em série. Então, quando eu tenho dois blocos em série, né, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a redução desses dois blocos multiplicando as suas respectivas funções de transferência. Então, eu reduzo isso a um único bloco, que o resultado é justamente a função de transferência de G1 vezes a função de transferência de G4. Agora, o que acontece? A gente vai ver que ficou aqui um conjunto de blocos que estão reorganizados como um ramo de realimentação, de fácil solução. De acordo com o que aprendemos, a função de transferência equivalente a esse ramo de realimentação é dada por essa expressãozinha aqui, GS sobre 1 mais GS H de S, onde, na verdade, GS é o bloco de cima, né? E H de S é o bloco de realimentação. Fazendo a analogia aqui dos blocos, o nosso GS aqui vai ser G1 vezes G4, né? E o nosso H de S vai ser o H1 de S aqui no caso. Então, substituindo G1 de S em GS, H1 de S aqui em H de S, a gente vai encontrar, entendeu? Exatamente esse resultado. Então, em cima ficou G1 vezes G4, embaixo ficou 1 menos H1 G1 vezes G4. É importante que a gente note que o sinal ficou de menos aqui, porque a nossa realimentação, nesse caso, é uma realimentação positiva. Vamos desenhar aqui, então, o restante do diagrama de blocos, né? A gente vê também esses dois blocos em paralelo, né? Os dois blocos em paralelo a gente resolve somando ou subtraindo as funções de transferência desses blocos de acordo com o que é apresentado aqui no ponto de soma. Os fluxos aqui que chegam no ponto de soma, eles são representados de forma positiva ou negativamente pelos sinais. Então, tanto o fluxo de G3 como o fluxo de G2, nesse caso, são positivos. Então, a gente vai somar G2 e G3 e vai encontrar esse bloco aqui. Nós temos agora uma nova realimentação.
sendo que de cara a gente percebe aqui dois blocos em série. Se tem dois blocos em série, para resolver o que a gente faz? A gente, na verdade, faz a multiplicação desses dois blocos, né? E depois, então, faz a realimentação usando essa expressão. Bom, se eu trabalhar esses blocos agora, essa nova malha de realimentação, eu vou chegar aos seguintes cálculos, né? Multiplicando esse bloco por esse, eu vou encontrar essa expressão grande aqui, né? G1, G4, vezes G2 ou G3 mais G2, sobre 1 menos H1, G1, G4. Essa expressão grande aqui, que vai ser o meu bloco de cima. Então, usando aquela expressão, bloco de cima, né? 1 sobre 1 mais, aqui no caso vai ser mais porque a minha realimentação aqui é negativa, o bloco de cima vezes o bloco de baixo, que no caso o bloco de baixo é H2. Né? O bloco de cima, eu repito, é a multiplicação desses dois blocos, dá esse resultado aqui. Então, vai aparecer resultado aqui, ele aparece aqui embaixo novamente multiplicando H2. Bom, se eu soluciono, se eu reduzo essa expressão grande, eu vou acabar chegando nessa expressão aqui, que essa expressão é a expressão do meu diagrama de blocos, ou seja, é a expressão reduzida desse diagrama de blocos grande aqui, inicial. Vejamos agora um outro exemplo, né? Um outro diagrama de blocos. Aqui nós não estamos trabalhando com funções de transferência genéricas, nós estamos falando com valores de funções complexas. Vemos de imediato que esses dois blocos eles estão em série e que podem ser multiplicados. Né? Então, quando eu multiplico aí essas duas funções, eu chego nesse resultado de 3 sobre S mais 1. Note agora que dispomos de uma realimentação que podemos aplicar aquela fórmula, né? A fórmula aprendida, né? G de S, 1 mais G de S, H de S. Né? Bom, aqui eu vou passar uma dica importante e que agiliza bastante a resolução